O tema dessa noite, ele é selados com o Espírito Santo da promessa. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 13. Ou melhor, somente o versículo 13. Glória a Deus. E à medida que você achar aí, pode dar um glória a Deus no seu lugar, porque na presença do Senhor você tem toda a liberdade. Amém? Este é o lugar certo. O lugar certo para você glorificar, o lugar certo para você bater palmas, o lugar certo para você bendizer ao nome do Senhor. Eu quero dizer que você está no lugar correto. Amém? Não que você não possa fazer aí para fora, mas quando nós nos reunimos aqui, realmente há algo especial, há um poder diferente, porque o Senhor, Ele habita no meio de nós. Amém? Eu escutei vários glória a Deus aí, vários amém. Então, eu acredito que vocês já acharam. E a palavra de Deus, ela diz assim, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por mais este momento, por mais esta oportunidade que nós temos aqui de estar, ó Pai, como eu disse, na Tua presença. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. E eu peço que neste momento, o Teu Santo Espírito ministre, Pai, na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Então, somente, ó Deus, que a Tua palavra, ela venha frutificar em nossos corações. Pai, que neste momento nenhuma estratégia do maligno, nenhum mal, ó Pai, prevaleça, mas somente o Teu poder, a Tua palavra venha prevalecer nos nossos corações, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Assim nós oramos e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor está fazendo, e nós cremos que o Senhor ainda continuará a fazer no nome de Jesus. Se você crê que o Senhor ainda tem mais para a sua vida, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, o texto, o qual nós lemos, nos diz que aqueles que ouviram, e não somente isso, aqueles que creram na palavra da verdade, eles foram selados com o Espírito Santo com o Espírito Santo da promessa. E queridos, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, nós estamos nos referindo ao próprio, diga assim, ao próprio. Isso, compartilha comigo, ao próprio Espírito de Deus. Isto é para nós glorificarmos, porque a palavra diz que fomos selados com o Espírito Santo do próprio Deus. Não foi por qualquer um, não foi por qualquer espírito, mas foi pelo Espírito Santo daquele que vive e reina para todos sempre. Foi com esse Espírito que nós fomos selados. O Espírito Santo, queridos, que possui atributos divinos. Eu vou ler aqui alguns textos para que nós possamos ter um entendimento desta palavra. Não precisa abrir, mas em Hebreus capítulo 9, o versículo 14, diz que esse Espírito, ele é eterno. Olha o que diz a palavra de Deus. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Este mesmo Espírito é um Espírito onipresente. Salmo 139, o versículo 7 e o versículo 8, a palavra de Deus, ela diz assim, e preste muita atenção: para onde me ausentarei do teu Espírito? Olha o que o salmista diz: para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem como. Ele é um Espírito onipresente. Esse Espírito que nós estamos comentando, ele também é onipotente. Acompanhe comigo a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 35. E a palavra de Deus, ela diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por
Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Este também é um espírito onisciente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 11. A palavra de Deus, ela diz assim: porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão ao seu próprio espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele é onisciente. E sabe, queridos, além de todas essas coisas, a palavra nos revela o Espírito Santo com as características de uma pessoa. É muito lindo isso. Ele possui atributos da mente. Romanos, capítulo 8, o versículo 27. Só ouçam, a palavra de Deus diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele possui sentimentos. Eu vou abrir outro texto em Efésios, o capítulo 4, e o versículo 30. E assim diz a palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele possui sentimentos a ponto dele se entristecer. Ele é mestre. Ele é, talvez você nunca ouviu a respeito dele esta menção que eu vou fazer, mas ele também é um discipulador. Ele é aquele que ensina. Outro texto que eu vou ler com vocês, somente acompanha. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 14, e o versículo 26. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Sabe, queridos, ele é um Espírito que dá testemunho. Hebreus capítulo 10, o versículo 12 até o versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Pode glorificar aí no seu lugar enquanto eu acho esta palavra. Hebreus, o capítulo 12, ou melhor, capítulo 10, versículo 12 ao versículo 15. E diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos os que estão sendo santificados. E olha o 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Ele é um Espírito que testemunha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Cadê os intercessores aqui essa noite? Meu Deus, é muito fraco. Cadê os intercessores aqui essa noite? Ele é um Espírito intercessor. Romanos, o capítulo 8 e o versículo 26. Assim diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É Ele! Ele é um ministro. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 4 até o versículo 7. E esse é o último texto que nós vamos ler para dar esse entendimento. Apocalipse capítulo 2, diz assim a palavra de Deus, versículo 4.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Comentamos esse texto a semana passada. Versículo 15. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ó, versículo 7. Preste atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele é ministro em nossas vidas. E sabe, queridos, o que é mais grandioso de todas essas coisas? Que apesar de tudo isso, como pessoa, ele mantém um relacionamento com a igreja. Apesar de toda esta grandeza, ele mantém um relacionamento comigo e com você que está aqui, com você que está aí na sua casa. Ele mantém esse relacionamento de intimidade conosco. É isso! É esta palavra que nós devemos guardar em nosso coração todos os dias. Ele é um Deus grande, Ele é um Espírito que possui todas essas grandezas, todos esses atributos, mas mesmo assim, Ele não esquece de mim e de você. Mesmo na nossa pequenez, mesmo no nosso pecado, Ele não se esquece. Ele cuida de cada um de nós em cada detalhe. Está no pecado? A palavra dele é uma só. Arrependa-te e volte às práticas do primeiro amor. Foi assim, queridos, desde os tempos passados. Foi assim, com esses atributos e muito mais, que Ele veio sobre a vida de reis, Ele veio sobre a vida dos profetas, Ele veio sobre a vida dos sacerdotes, e Ele veio sobre a vida daqueles o qual Ele queria usar, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Mais um texto, Números, o capítulo 11, a partir do versículo 10. Glória a Deus por isso. Números, o capítulo 11, versículo 10. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Aqui um pouco antes, este povo estava reclamando. O povo de Israel estava murmurando, queridos. Eles começaram a se lembrar do Egito, começaram a se lembrar de tudo aquilo que eles faziam lá, dos alimentos que eles comiam, dos melões, da cebola, do alho. E é gostoso isso. Quando a gente imagina, né, eles lembravam da cebola, do alho, pensa que eles pegavam com a mão e comiam. Não, é do temperinho gostoso que a gente tem, corta lá bonitinho, é gostoso. Eles começaram a se lembrar da comida. E aí, quando eles começaram a passar pela terra do deserto, aí começou a vir dificuldade. Aí aconteceu, o coração deles voltou para aquele momento. Porque, poxa, nós estávamos sofrendo lá, mas estávamos dando bem. Nós estávamos legal lá, mesmo no sofrimento. Agora, o Senhor nos trouxe a esse lugar e começaram a reclamar. Para que a gente possa passar fome, para que a gente possa padecer neste lugar. Não, e eles começaram a murmurar. Vamos continuar, versículo 12. Concebi eu, porventura, todo este povo, aqui é Moisés. Dei-o eu à luz, para que me digas, leve-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Olha aí, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Olha só, queridos, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. 16. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali e falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo. Olha como Deus é maravilhoso, para que não a leves sozinho. Diz ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor,
que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Olha o 27, respondeu Moisés, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhes carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-á para eles um rebanho de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás e se cumprirá ou não a minha palavra. 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 dos anciões do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. 26. Porém no arraial ficaram 2 homens, um chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Agora eu quero que você preste atenção nessa parte. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. O texto é um pouco longo, mas é para que você tenha um entendimento. Olha o que fala Moisés. Depois que o Senhor faz essa maravilha de tirar o Espírito, ou melhor, compartilhar o mesmo Espírito com ele, com aqueles 70 anciãos. Olha só o que fala ele. Ele fala assim, ó, tomara que todo o povo fosse profeta. E não somente isso. Ele fala assim, ó, tomara que todos recebessem do seu Espírito. Porque ele sabia que era isso que faria a diferença. Ele sabia que se houvesse um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio de Deus, um povo transbordante, não ia ter um povo murmurador, não ia ter um povo que ia ficar reclamando, não ia ter um povo que ficava na orelha dele. Mas ia ter um povo que focava no alvo, ia ter um povo forte, um povo santo, um povo que independente das coisas, focava no alvo, ia para frente, não olhava para as coisas, mas um povo que transbordava da glória de Deus. Esta é a verdade, por isso que ele fala isso. Toma isso para a sua vida. Se nós, realmente, como esta palavra de Moisés, nós formos um povo que estivermos cheios do Espírito de Deus, nós seremos um povo diferente. A nossa cidade vai ficar pequena para nós. É necessário isso para que uma igreja ela possa fazer a diferença. Um povo santo, um povo cheio do Espírito. Ele diz, tomara Deus, quem me dera o povo fosse todo profeta. Eu sei, alguns não são, mas você tem um outro chamado de Deus. Deus tem algo na sua vida. Você é um profeta, você é um pastor, você é um presbítero, você é um diácono. Deus tem algo, você é um ministro de louvor. Mas tomara a Deus que todos fossem assim, queridos, porque se nós realmente buscarmos isso de todo o nosso coração, a nossa cidade, ela será impactada pela glória de Deus. E não era pouca gente, não. Eram 600.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Sabe, queridos, é interessante que, como nós compartilhamos um pouco atrás, esse mesmo Espírito, ele não vinha sobre todas as pessoas. Era sobre alguns, como eu disse, reis, sacerdotes, sobre os profetas, sobre algumas pessoas que o Senhor escolhia, segundo a tua vontade. Mas não era para todos, até que chega um momento que ele levanta um profeta. E aqui é o que começa a encher o nosso coração. O nome desse profeta é profeta Joel. E lá em Joel, capítulo 2, o versículo 28, a palavra do nosso Deus, ela diz assim, e acontecerá, pois que nos últimos dias, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os nossos velhos sonharão. E os nossos jovens, eles terão visões. Houve uma profecia. E isso é para encher os nossos corações.
porque isso nos dá esperança. Aí Jesus, ele entra na história. E quando eu falo isso, eu gosto de falar isso nas minhas pregações, quando Jesus ele entra na história, isso enche o meu coração. Em João, o capítulo 14, um texto que nós já nos referimos, mas um pouquinho antes, a partir do versículo 16, eu quero ler com vocês. João, capítulo 14. Glória a Deus. Versículo 16, a palavra de Deus ela diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha só o versículo 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Sabe, queridos, a partir daí nós começamos a ter uma esperança. A partir daí nós vemos uma grande possibilidade, porque nós vemos que agora é possível. Antes não, mas agora é. Agora nós temos essa possibilidade. E em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus ela diz assim, e recebereis poder. Quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vir sobre vós, e aí vocês serão as minhas testemunhas em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Mas é quando o Espírito Santo vir sobre cada um de vocês. Por quê? Porque antes não, mas agora há uma possibilidade, e é isso que vai transformar as nossas vidas. Quer uma vida transformada? É somente através dele. Não tem como, é somente através do Espírito Santo em nossas vidas. E a palavra diz, e recebereis poder. Você vai receber poder para vencer o pecado. Você vai receber poder para vencer as tentações. Você vai receber poder para andar acima da média. Você vai receber poder para pregar para os seus familiares. Você vai receber poder para pregar com ousadia, intrepidez, para que as pessoas, através da sua vida, não por você, mas pelo Espírito Santo que habita em sua vida, você possa fazer a diferença. É através desse Espírito em sua vida que você vai conseguir. Paulo, eu não estou conseguindo fazer isso, você vai conseguir. Paulo, mas eu não estou conseguindo vencer, você vai vencer. Por mim, por minhas palavras, não. Pelo Espírito de Deus, por esse Espírito Santo que habita em nossas vidas e que está aqui no meio de nós. Você vai conseguir entrar no ministério, você vai conseguir fazer as coisas que você não está conseguindo. Meu Deus. Sabe, queridos, mas dentro de tudo isso, grava uma coisa no seu coração, você que está aí, apesar de mim, sabe, queridos, não é de qualquer maneira, a palavra já foi dada, a palavra da verdade está aqui, mas grava algo no seu coração, não é de qualquer maneira, não é. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, dentro disso, está no próprio texto de Efésios, ouvir e crer o Evangelho, é necessário isso. Não é de qualquer maneira. Receber esse Espírito, é necessário nós ouvirmos e é necessário nós crermos. E assim, quando nós fazemos isso, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. É só dessa maneira. Ou seja, se você ainda não aceitou, se você ainda não se rendeu aos pés de Cristo, deixa eu te falar uma coisa, não é por mim, mas é pela palavra. Se você ainda não recebeu, como diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 9, aqueles que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a Cristo. Então, meu querido, se você tem que tomar essa decisão na sua vida, tome hoje, aproveite enquanto ainda é tempo. Falamos a semana passada, o nosso tempo é rápido, a nossa vida passa rápido, o tempo é hoje. O tempo de se entregar a Jesus Cristo é hoje. O tempo de se render a Cristo Jesus é hoje. E eu falo isso porque eu amo muito a sua vida. O tempo de se entregar é hoje. E sabe, queridos, quando nós fazemos isso, nós somos propriedade de Deus. Somos selados.
Somos selados com o Espírito Santo dele. Agora imagine, você é uma pessoa que está selada, está carimbada. Lá o inimigo não mexe. Porque para mexer na vida daquele que é selado, em primeiro lugar, ele vai ter que passar por cima de Deus. Aí vai ficar difícil para ele. Aí vai ficar muito, mas muito difícil, porque maior é o nosso Senhor do que aquele que está no mundo. Ele não vai te tocar. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas, ele que tenta te tirar do caminho de Deus todos os dias, ele anda ao seu derredor a todo momento, esperando uma brecha. Aonde que ele vai pecar? Aonde vai cair? Ele está só esperando para te fuzilar, para acabar com você, para fazer com que você perca a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que ele está ao derredor, mas o anjo do Senhor está ao nosso redor. Ele pode estar ao derredor, mas o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor, e contra isso não tem jeito. Segundo ponto, além de ouvir e crer no Evangelho, e você, dessa maneira, vai ser selado, é amar a Deus. O próprio texto de João, capítulo 14, o versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha no versículo 23, ele diz assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa parte é mais interessante. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É necessário amar a Deus. É simples, nós ouvimos todas as vezes isso. Nós temos que amar a Deus, mas aquele que ama age. Amor, como nós aprendemos, é seguido de atitudes. Se você ama, você tem atitude. Se você ama, você guarda a palavra. Se você ama, você guarda os mandamentos. E quando nós guardamos os mandamentos, envolve a obediência. Se você guarda, você obedece. Se você guarda, você pratica. Se você guarda, você faz, você ora, você lê a palavra. Aquele que ama, guarda. Aquele que ama, pratica. Então a palavra de Deus diz, o Pai também o ama. E nós viremos para Ele. Viremos como? Através do Espírito Santo. Não é de qualquer maneira, porque o Pai está lá. Jesus também foi. Mas como eles vão vir? Através do Espírito Santo. E não somente isso, eles farão morada na minha e na sua vida. Mas é necessário amar ao nosso Deus, guardar a palavra, vivê-la e andar em obediência a esta palavra. Olha o que diz o texto de Atos. Esse texto é muito interessante. Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. E assim diz a palavra de Deus. Olha só. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus concedeu o Espírito para quem? Não é de qualquer maneira. Não é andando numa vida torta, porque muitas pessoas não recebem um milagre, porque muitas pessoas não conseguem vencer. Por quê? Porque não querem se endireitar. Não é com uma vida torta, é com uma vida reta. Sim, nós erramos, nós pecamos, eu também erro, mas existe um momento que nós temos que nos consertar, existe um momento que nós temos que andar e buscar a Deus de todo o nosso coração. O Espírito, ele vem também através da obediência. Agora um alerta, como nós falamos no começo, ele é um espírito que ele tem sentimentos. Olha só o que diz Efésios, o capítulo 4, e o versículo, do versículo 25 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, do 25 ao 30. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Preste atenção, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha que interessante. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe,
fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E o versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Este é o alerta. É possível, através de atitudes, de todas o qual nós lemos aqui, nós entristecermos o Espírito de Deus. E queridos, eu não quero entristecer o Espírito de Deus, e eu creio que você também não quer entristecer este Espírito. Para isso, é necessário uma vida em santidade. É possível, Paulo, andar uma vida em santidade? É possível. Por que é possível? Porque ele nos falou. Por que é possível? Porque é a palavra. Por que é possível? Porque a palavra é a palavra da verdade. E se ele é o Espírito, e não somente isso, eu completo, ele é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em você, é possível você andar em santidade, porque ele é santo e ele está em sua vida. Quarto, ser selado versus ser cheio do Espírito Santo. Queridos, o texto inicial nos fala que quando ouvimos e cremos, fomos selados. Mas este é somente o início. Este é somente o ponto de partida. A partir daí, você já selado com esse Espírito, Filho de Deus, é necessário agora você subir o degrau. E você começar a se encher desse Espírito. Você começar a se encher a cada dia. Se encher até que você possa transbordar. Olha só, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 17 agora. E assim diz a palavra de Deus, 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis. Olha o que fala aqui. Porque ele habita convosco e está em vós. Queridos, vocês o conhecem. A palavra já está sendo ministrada, a palavra já está na casa de vocês já receberam, vocês já conhecem. Agora é o momento de começar a crescer na intimidade com ele, porque a palavra diz que vocês o conheceis, ele já habita no meio de vós, ele já habita em vós. Agora é momento de crescer em intimidade com ele, no relacionamento. E como que eu posso fazer, Paulo? Primeiro, como eu disse, é se encher de Deus. Ele é o Espírito de Deus. Então, o nosso dever é se encher de Deus, é buscá-lo de todo o nosso coração, até que nós possamos transbordar da tua presença. Até que venha a ser derramado da nossa vida, até que as pessoas elas olhem para você e vejam, puxa vida, aquela pessoa está diferente. Nossa, o que ela tem? Há um brilho diferente nessa pessoa. O que será que é? E você com palavras de bênção, e você com palavras que edificam, e ela tem prazer, as pessoas têm prazer em estar ao teu lado, porque da sua boca sai palavra de bênção, da sua boca não sai palavra de maldição, mas você só edifica, você encoraja, você ajuda as pessoas através da sua vida. Vai ser notório na minha e na sua vida, vai ser notório na igreja do Senhor, vai ser notório na Paz Church de Marília, uma igreja cheia do Espírito Santo, a cada dia, uma igreja fazendo diferença, uma igreja que brilha, uma igreja que as pessoas vão ver e vão sentir vontade de estar aqui. Glória a Deus. E sabe, queridos, um outro ponto, além de se encher de Deus, é nós andarmos no Espírito. E não somente isso, nós sermos direcionados por Ele. Lembra do texto de Atos, capítulo 20? O próprio apóstolo Paulo fala, o Espírito está me direcionando, e Ele me avisa tudo o que eu vou passar por lá, as tribulações, as provas, o Espírito Santo avisava ele de tudo o que ia acontecer em sua vida. Intimidade com ele, vida cheia do Espírito, relacionamento. Outro ponto, quer ser cheio do Espírito?
tenha uma vida cheia do fruto do Espírito. O fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23. Amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas, entre outras coisas mais, que fala em Gálatas. Você já viu uma pessoa dessa maneira? Você consegue conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? A vida dela transborda de amor. A vida dela transborda de fé. A vida dela transborda de mansidão. E mesmo quando as pessoas não estão olhando, a vida dela transborda de domínio próprio. Sabe, queridos, é de extrema importância nós sermos cheios do fruto do Espírito. Crescer nisso a cada dia. Uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Agora, falando todas essas coisas, como está a sua vida? Como está a sua vida? Você pode começar a pensar aí no seu lugar, no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, neste ano que já está quase se encerrando. Como que foi a sua vida? Como está sendo? E como que você pensa daqui para frente, até mesmo no final do ano, em conduzir a sua vida? Pense nisso, queridos. E sabe a importância de nós analisarmos tudo isso, o que nós estamos falando? É porque, querido, nós temos uma missão. Eu e você, como igreja, nós temos uma missão. Falamos um pouco a semana passada também. Você tem um propósito. O Senhor, Ele te levantou. O Senhor, Ele te escolheu para viver um evangelho digno, para viver uma vida cheia do Espírito, mas porque Ele já havia traçado algo para você. Ele já traçou um caminho para que você possa seguir, assim como na vida do apóstolo Paulo havia um propósito, e o próprio Espírito avisava ele de todas as coisas. Olha, vai acontecer isso com você, olha, você vai passar por isso, olha, tem uma bênção ali, olha, cuidado, não vai por este caminho, vai por outro. Meu querido, é isso. Não podemos aceitar mais viver os nossos dias sem a voz do Espírito. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Não podemos mais viver, será que eu faço isso ou será que eu não faço? Eu vou pela minha própria vontade. Eu vou fazer isso. Não! Temos que, como igreja, andarmos direcionados por esse Espírito. Gálatas, capítulo 5, fala a respeito disso. Andai no Espírito e jamais satisfarão as vontades da carne. É andar no Espírito. Paulo, mas como que é andar no Espírito? Andar no Espírito é isso, é X ao quadrado. Não, queridos, para com isso, é de forma simples, é se dobrar aos pés deles, é buscar Ele pela sua manhã, é falar, Senhor, me enche do Teu Espírito, e de forma simples você sair para o seu dia. Não complique a palavra. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, faça o que você tem que fazer. Você tem que orar, ore. Você tem que buscar a palavra, busque. Você tem que se encher do Espírito, encha do Espírito e você vai ser abençoado. João capítulo 20, versículo 21, disse assim, aqui é depois que Jesus, ele havia ressuscitado. Aqui ainda, ele não tinha subido aos céus ainda, na sua ascensão. E assim fala a palavra no versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez para os discípulos, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que interessante o 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É interessante. Ele fala assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Por quê? Porque nós fomos comissionados. Assim como Jesus ele tinha uma missão, você tem uma missão.
Assim como ele tinha algo para fazer, você também tem. Mas Jesus entendia, vocês, discípulos, não podem ir sozinhos. Vocês têm uma missão, têm uma grande obra, têm uma grande colheita, têm uma grande seara, mas não podem ir sozinhos. Então o que eu vou fazer? Recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque é somente com ele, nesta grande obra, nesta batalha, nesta guerra, que você vai sair e você vai conseguir vencer. É somente com ele. Se você tem uma missão, é somente com ele e é através dele na sua vida. Efésios capítulo 5, versículo 18, na parte B, a palavra de Deus nos diz assim: enchei-vos do... queridos, enchei-vos do Espírito. E para a gente concluir, sabe, queridos, viver uma vida cheia do Espírito é nós vivermos no sobrenatural. Quantos aqui querem viver no sobrenatural? Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, que nós vamos encerrar. Sabe, queridos, quando nós abrimos o livro de Atos, realmente nos dá uma grande esperança. O livro de Atos enche os nossos corações, porque nós não somente vemos o cumprimento da palavra do profeta Joel, mas nós vemos aqui na prática tudo o que o próprio Espírito fez na vida dos discípulos, na vida daquelas pessoas que realmente se dobraram aos pés dele. E o capítulo 6 nos conta a respeito da vida de um homem chamado Estevão. Eu vou comentar rapidinho da vida dele e em outra oportunidade nós comentamos um pouco mais. Porque a vida do Estevão, se nós vamos falar aqui, realmente dá uma linda e grande pregação. E diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, e essa é a parte mais interessante, que fala assim, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Olha só, quando eles foram escolher pessoas para um cargo de confiança, direcionados por Deus, eles falam dessa maneira: escolham homens de boa reputação, e não somente isso, cheios do Espírito. Meu querido, é necessário nós pensarmos nessas coisas, não somente para servirmos na igreja, não é somente isso, mas para que nós possamos trilhar a nossa caminhada cristã. É necessário a cada dia nos enchermos desse Espírito. Olha o versículo 8, que diz: Estevão, cheio de graça e poder, ele fazia prodígios, ou melhor, versículo 15, eu pulei. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Verso 8, agora sim. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só. O que a vida de um homem cheio do Espírito Santo é capaz de fazer? Ele fazia sinais, ele fazia prodígios, mas porque o Senhor operava através da vida dele. Olha que interessante o 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eles não podiam resistir. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Versículo 54. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isso,
enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha o 55, queridos. Eu gostaria que você realmente tomasse isso para a sua vida. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Sabe, queridos, um homem cheio do Espírito Santo, ele é capaz de ver a glória de Deus. Ele olhou para o céu e ele contemplou os céus abertos. Sabe, queridos, quanto de nós aqui muitas vezes estamos sem esperança? Quanto de nós, muitas vezes, estamos à espera do milagre? Quanto de nós estamos buscando algo do Senhor, estamos pedindo para Ele, mas a palavra desta noite é que você possa ser selado com o Santo Espírito, e se você já é, seja cheio, transborde, até que você possa ver a glória de Deus, até que os sonhos de Deus possam se cumprir na sua vida, até que você possa ver o sobrenatural. Feche seus olhos. Glória a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por mais esse dia tão especial, onde nós aqui compartilhamos um pouquinho da Tua palavra. E, Pai, como nós necessitamos, Pai, do Teu Espírito. Nós sabemos, Deus, que sem Ti nada nós podemos fazer. Nós precisamos do Senhor para todas as coisas. Desde, Pai, do nosso levantar, nós necessitamos, ó Pai, da Tua presença. Pai, que nós como igreja possamos entender, ó Pai, a importância de tudo isso. Que nós como igreja possamos entender o valor, ó Pai, de toda esta palavra, em nome de Jesus. E que durante os nossos dias nós possamos Te buscar de todo o nosso coração. Sabemos sim, Pai, que nós somos selados pelo Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor já nos tem como propriedade, mas nós queremos mais. Nós declaramos como igreja que nós queremos muito mais do Senhor, ó Deus. Nós queremos muito mais do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que com o Teu agir em nossas vidas, nós sabemos, ó Pai, que com o Teu toque em nossas vidas, nós sabemos que com o Teu Santo Espírito, ó Deus, em cada um de nós, ó Pai, veremos o sobrenatural. Pai, os dons, ó Pai, eles serão naturais em nossa vida, no nome de Jesus, porque o Senhor tem muito, Pai, para nós. O Senhor tem muito para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, não deixe que o inimigo das nossas almas, ele venha roubar, ó Pai, a Tua vontade, a Tua palavra dos nossos corações, mas que somente, ó Pai, a direção do Senhor, Pai, seja real em nossas vidas, todos os dias. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, tome essa palavra para o seu coração. Nós, lógico que não temos como comentar todas as coisas, mas o Senhor, Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Ele tem dons. Ah, Paulo, eu não sei qual é o dom que eu tenho. Ele tem um dom para a sua vida. Dom de falar em línguas, dom de profecia, dom de ministrar. Ele tem algo para a sua vida. E isso é através do Espírito. Então, somente, queridos, busque na fonte correta e seja abençoado. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, o desejo do meu coração é que durante essa semana você possa fazer isso. O nosso pastor, ele nos disse uma palavra, ele firmou um compromisso aqui. Queridos, que não possa ser somente o nosso pastor, não é nada forçado, mas que nós possamos firmar também um compromisso com o nosso Deus. Chegou o tempo de viver outro nível. Chegou o tempo de avançar, queridos. Chegou o tempo de nós vivermos um avivamento. E esse avivamento vem através de tudo isso que nós estamos comentando. Eu não vou pedir para que você faça um voto aqui. O pastor foi muito corajoso, ele fez o seu voto aqui. Eu não vou falar isso para vocês, mas você sabe da sua vida com Deus. Converse com Ele. Faça um voto com Deus, mas não faça um voto de tolo. Queridos, que você seja sincero diante do Senhor. Se você quer viver o sobrenatural, se você realmente quer viver em outro nível, tem esse momento de intimidade com Deus, amém? Estenda as suas mãos e eu vou orar despedindo vocês,
E logo após você pode aí dar um abraço no seu irmão, você pode dar um sorriso para ele, você pode cumprimentar ele e desejar uma boa semana. Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez, estenda suas mãos, que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo, ele seja com a minha vida, o doce consolo, o poder e tudo que nós comentamos, seja, Pai, com a minha vida, seja com a sua vida, seja com toda a igreja do Senhor espalhada pela face desta terra, e que você possa concordar com um amém, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez no seu lugar. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Se você puder dar um abraço no seu irmão, se você quiser, fica à vontade para somente apertar a mão dele aí, né? Fica à vontade, dê um sorriso aí para ele. Deus abençoe, amém?